tem que ser dito. Igor, eu tenho que falar isso aqui. Em dezembro de 2022, o Brasil teve a menor taxa de homicídios da história. Tá? Perdão, dos últimos 16 anos, de duas séries históricas, né? Então, diferente do que as pessoas falam, a liberação das armas não aumentou a violência no Brasil. Pelo contrário, reduziu a violência no Brasil. É bom que a gente diga isso muitas e muitas vezes, tá? 2022, a menor taxa de homicídio. No Nordeste, a violência caiu pela metade. No governo Lula, a violência no Nordeste dobrou. Tá? Em 2022, a violência no Nordeste caiu. Tá? Então, as políticas sociais do governo Lula, se é que elas foram eficazes, elas não reduziram a violência no Nordeste. Mas aí, Derrite, você assume São Paulo. Você está curtindo essa onda de uma redução de taxa de homicídio no Brasil todo. Mas aí se liga. Desceu a taxa de homicídio, né? Mas aumenta a taxa de crimes com armas também, não aumenta? Não. Não, assim, esse argumento é interessante do que o Pimentel está falando pelo seguinte. Primeiro, ele serve para desconstruir o argumento daqueles que falam, se a gente flexibilizar a posse de arma de fogo para o cidadão, e tem que ser falado aqui, o cidadão idôneo para adquirir uma arma de fogo é um processo extremamente moroso, burocrático, difícil. Não é vai no mercado ali e compra uma arma. A gente está falando de posse. Posse e porte. Porte é muito mais difícil ainda, que é o cara andar com ela na cintura na rua. Isso aconteceu durante o governo federal anterior, do presidente Bolsonaro, e quebrou o argumento daqueles que diziam que se flexibilizar, o número de homicídios praticados por arma de fogo aumentaria demasiadamente. Muito pelo contrário. O número de homicídios nesse período onde as armas de fogo, o cidadão brasileiro teve mais acesso por meio dos decretos presidenciais, na verdade o número de homicídios caiu, e caiu bastante. A menor taxa dos últimos 16 anos. Tá? Isso levando em consideração as mesmas métricas, tudo igualzinho, né? Sim. Tá. A gente mede violência com um número... Eu discordo, eu gostaria que não fosse assim, mas a gente mede número de homicídios para cada 100 mil habitantes ano. Eu gostaria que nós medíssemos também pelo número de roubo também, tá? Porque o cidadão comum, ele é roubado no dia a dia. O motoboy, quem está na rua Interessante, andando, né? Interessante isso. E então, assim, o roubo... E olha, eu vi um dia desse, eu não lembro o nome do imbecil, tá? Me perdoa usar esse termo, mas eu vi André Sanches, eu acho. Ele disse que todo mundo tem direito a roubar um relógio, né? Eu vi essa porra. Ele está muito equivocado porque o roubo de rua hoje, o relógio não é o patrimônio roubado. O roubo de rua no Brasil hoje, 90% do roubo de rua é celular. E quem tem um celular roubado ou furtado, a vida dele dá uma capotada, assim. Ele acorda no dia seguinte, ele perdeu as senhas bancárias, ele começa a ser vítima de extorsão, ele tem fotos íntimas e começa a ser vítima de extorsão também pelas fotos íntimas, isso acontece com muita frequência no Brasil. Ele perde o trabalho dele se ele for um prestador de serviço, se ele for um motoboy, se ele for alguém que preste serviço. Ele não tem mais, ele passa 15 dias da vida dele, mas a legislação não fez uma previsão do furto de celular, do roubo de celular. Na minha opinião, Derrite, se você voltasse um dia para a Câmara, pelo amor de Deus, uma qualificadora para o roubo de celular ou para o furto de celular. Por favor. Não precisa nem ser de um deputado de direita, não. Pode ser de um deputado de esquerda, preocupado com a sociedade brasileira. Não, segurança pública é super Porque o pobre é que tem o celular roubado, o rico não tem celular roubado. O rico, ele acessa em shopping center, em ruas bem policiadas, ele tem carro blindado, ele está no condomínio. Então, quem tem o celular roubado no trem, no ônibus, na rua, é o pobre. E a vida dele dá uma cambalhota no dia seguinte. Então, o cara falar num podcast, dizer que todo mundo tem direito de roubar, o cara é um louco, né, cara? Um louco, pelo amor de Deus. Eu não consigo concordar com isso também. Eu não sei qual... Em que contexto? Foi esse contexto. Todo mundo tem direito de roubar. Ele falou isso, ponto final. Não tem como tu descontextualizar isso. Ele falou isso, pô. Eu tenho muita dificuldade. Ele esquece que a vítima do roubo no Brasil, quase sempre, se ele tabular, quase sempre a vítima do roubo é de uma classe mais baixa. O pobre é muito mais roubado que o rico, porra. Deixa eu aproveitar o gancho e falar de roubo e falar de comparações honestas que tem que ser feitas, né? Saiu uma matéria em alguns veículos de comunicação falando que a letalidade policial aumentou desde que o secretário de Segurança Pública... Eu li essa, aumentou em 43%, né? Aumentou em 30%, se eu não me engano, porque o secretário Derrite, do governador Tarcísio e tal. Peraí. Essa porra. Tu tá mandando matar Derrite essa porra. Imagina. Em primeiro lugar, eu nunca estimulei o confronto. Esse é o primeiro ponto, pelo contrário.
Por mim, se na nossa gestão não tivesse nenhum confronto, seria melhor ainda. 42,9%. Tá valendo essa. 43 tá aqui, aí. Então o que acontece? Mas peraí, o que os caras pegam? Eles pegam o número absoluto. Janeiro, fevereiro e março. Número absoluto de ocorrências de confronto que tiveram resultado morte. Comparam ao ano de 2022. Número absoluto com número absoluto. Agora eu vou para a comparação honesta que tem que ser feita. Eu já falei fora do ar. O número de pessoas presas pelas polícias em São Paulo, janeiro, fevereiro e março, não tem precedente na história da segurança pública. Foram mais de 49 mil pessoas presas em 3 meses de atuação das polícias. Essas prisões, Derrit, elas são... vamos lá. Você está prendendo quem? Se a gente está prendendo certo... Tá. O problema não é prisões em flagrante, prisões por cumprimento de mandado de prisão e prisões de pessoas foragidas da justiça. Ponto. Tá. Dessas 49 mil... E o moleque com baseado também vai pro espaço? Não, cara, acho que esse cara nem consta como preso, porque esse cara ele vai conduzido e é liberado na hora, é termo circunstanciado, não é preso. Se tiver com alguma coisa em cima, eu vou te levar em cana. Não, pelo amor de Deus. É um paeiro, pô. Tá maluco? Aí, Aqui no Flow, jamais, né? Não tem isso não, pô. Aí a gente faz o seguinte cálculo. Pelo número de confrontos que ocorreram e o número de pessoas que faleceram em virtude... Aliás, o número de pessoas que faleceram em virtude dos confrontos, comparado ao número de prisões em flagrantes, eu chego à conclusão de que a cada 650 pessoas presas em flagrante ou presas pelas polícias, nós tivemos um confronto com o resultado morte. E comparado com qualquer ano da história do Estado de São Paulo, é o número mais favorável. Tu sabe dizer que número era esse de pessoas presas no ano passado? Nesse período, nesse a gente período. está aumentando a produtividade, por exemplo, em algumas regiões, né? Na região central, por exemplo, aumentou a produtividade operacional, o número de prisões em 53%. Caralho. Vamos falar de celular também. Qual que era uma grande preocupação do início da nossa gestão? Carnaval de Rua de São Paulo. Sabe quantos folhões passaram pelo Carnaval de Rua de São Paulo? 15 milhões de pessoas. Sejam sinceros. Você conhece alguém hoje em dia que não tem um objeto como esse aqui? Ó? Não dá pra viver mais sem isso. Tá, ponto. Guarda essa informação. Nós tivemos, foi o pré-carnaval dia 11 de fevereiro. O carnaval foi na semana seguinte, dia 18. Qual que era a nossa preocupação? Cara, isso aqui vai estourar de roubo e furto de celular e os caras vão vir com tudo pra massacrar a gente. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma operação preventiva antes. Claro, envolveu o planejamento, as polícias participaram. Pô, a gente colocou os gradis, teve revista de uma empresa, teve revista da polícia, para evitar que o cara entrasse com garrafa, com faca, objeto pérfuro cortante. Tudo isso faz parte do planejamento. Teve a utilização de 164 drones. O drone fazia um patrulhamento preventivo. O cara olha para cima, vê um negocinho piscando, falou, pô, não vou roubar ninguém aqui, ajudou. Teve caso em que o drone filmou, pô, é o cara de camiseta preta ali que tá com a menina, passa por ostensivo. O cara foi lá e pegou a menina com 12 aparelhos celulares. Essa imagem ficou clássica. Viralizou isso daí. E detalhe, né? Depois a gente fala sobre essa moça que foi presa aí, tá? Foi então, presa... Vamos falar mesmo, até porque eu tô por fora. Ela foi presa, tem um vídeo que viralizou. 12 aparelhos celulares, folgada pra caramba. Pô, meus direitos e tal. 12 celulares roubados, meus direitos furtados. de roubar 12 celulares. Foi presa, foi liberada. Logo depois. Passou menos de um mês. Aí a polícia prendeu ela por tráfico de droga. Vejam o retrabalho das polícias no Brasil. É isso. Aí, nós realizamos uma operação. As polícias, em especial a Polícia Militar. Operação Adaga. O nome que o Coronel Cássio, comandante-geral da PM, designou para essa operação. Qual que era o objetivo? Captura de procurados que tenham cometido crimes contra o patrimônio, roubo e furto. E o cara é procurado, o cara tem um mandado de prisão contra ele. Esse é o cara que fica atrás da grade mesmo. O cara tem um mandado de prisão, vai ficar preso. Começou a operação do dia 2 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro. 9 dias de operação. Cara, quando o Coronel Cássio começou a me mandar o feedback dos resultados diários, eu não acreditava. Deu mais de 150 caras no primeiro dia. Eu falei, se continuar assim, o Coronel Cássio vai bater mais de 1.000 em 9 dias de operação. 1.089 indivíduos foram presos em 9 dias de operação. É um presídio e meio. 700 caras, mais 300 ali. Isso fez com que, no carnaval, nós estamos tirando o cara de circulação, o cara que tem mandado de prisão, o cara que rouba, que furta. Isso culminou com uma redução de 36% do número de furtos e roubos. Aí vem a matéria. Vocês acham que a matéria falou isso daí? Porra, os caras conseguiram reduzir quase 40% o número de roubo e furto. Não, o que a matéria fala?
3.486 aparelhos celulares foram furtados ou roubados no Carnaval de Rua de São Paulo. Pô, nós caímos de 5.471 para 3.486. Eu não estou dizendo que tá ok, tá ótimo, não. Não estou dizendo isso, não estou tapando só com a peneira. Dá para melhorar? Dá, e nós vamos melhorar. Mas, cara, redução de quase 40%... Não, eu acho que... Isso aí que você está falando, o jeito que a imprensa dá as notícias, meu irmão, puta que pariu, é feito pra te sacanear, né? Sim. E, porra, eu concordo contigo quando você fala que existe pelo menos mais de uma maneira de analisar uma coisa. E existe pelo menos duas, que é a honesta e a desonesta, né? E, porra, a desonesta é foda, porque tu não consegue... Como é que tu... Ele vende uma narrativa que, independente do que você está fazendo, você pode estar fazendo o melhor trabalho do mundo, aquela narrativa vai ser construída para te sacanear. É isso. Né? E assim, você está falando de 15 milhões de pessoas aqui. A gente falar que 3.100 aparelhos celulares foram roubados... É 0, alguma coisa. Mandou bem, cara. Parabéns. Não, e detalhe, quer ver um outro dado? 996 foram recuperados e devolvidos para a vítima, que fez o BO. Entendeu? Foi que essa... O que é mais incrível ainda. Só essa garota, essa que foi presa, ela ganhou mais um dado legal e todos os autores estão soltos. Possivelmente nas audiências de custódia. Isso aí, cara. Esse é um dado maravilhoso. Isso daí é um problema no Brasil. Esse é um dado bom de falar. Isso é um problema.